Bom, a nossa última estrutura derivada de dados que a gente vai tratar hoje é a matriz esparsa. Então, matrizes vocês já aprenderam antes, né, utilizando listas de lista, né, na verdade, e indexaram ela usando os índices numéricos das listas. Agora a gente vai trabalhar com matrizes usando dicionários, né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, para criar uma matriz a partir de um dicionário, a gente vai usar, né, os pares chave e valor, né? Só que, é claro, né, a gente tem que, de alguma maneira, fazer com que as nossas chaves sejam associadas aos índices, né? O valor é a célula, né, da matriz, mas o índice daquela célula, né? Se está na posição, por exemplo, numa matriz A, está na posição 2, 3. Eu tenho que guardar, né, essa posição 2, 3. Então, como são dois elementos, né, que a gente precisa guardar, a gente vai usar a chave do dicionário como uma tupla de dimensão 2. Então, eu tenho uma linha e uma coluna, o 2 e o 3, aí, por exemplo, na nossa matriz A, para representar o A23, então eu teria que fazer a tupla 2,3 entre parênteses, né? O primeiro componente a gente vai convencionar que é o índice da linha da nossa matriz, e o segundo componente é o índice da coluna. Então, de uma maneira bem simples, a gente usa, né, a tupla para representar a nossa chave do dicionário. A tupla é o índice da nossa matriz e é também a chave do nosso dicionário. Como é que a gente faz isso em Python? Bom, começa com um dicionário vazio. Aliás, eu posso, nesse caso aqui, na verdade, já fiz uma matriz inteira, né, de uma vez. A matriz com 4 elementos num dicionário. Observe que cada chave que está aí é o índice da matriz. O matriz 1, matriz 1,2, o matriz 2,1 e o matriz 2,2. E observem que os índices seguiram a convenção que eu quis, né? No caso aqui, por exemplo, eu trabalhei com a convenção da matemática, de começar os índices em 1, eu não preciso necessariamente começar meus índices em 0. Então, isso talvez seja uma primeira vantagem de trabalhar com dicionários, que eu tenho mais flexibilidade sobre os índices na nossa matriz. Mas observem ali que eu precisei guardar também os valores, né? Então, nossa matriz, efetivamente, ela tem os valores 2, 4 na primeira linha e 7, 9 na segunda linha, certo? Mas, claro, a gente não costuma fazer muito isso, né? De criar uma matriz já com todos os elementos. A gente vai adicionando os elementos que são necessários, né? Que vêm ou de arquivos ou que vêm do usuário, né? Digitados, né? Mas aqui vocês veem a convenção, né? Está criada uma matriz como um dicionário de tuplas como chave e de inteiros como valores. Se eu faço, então, o print matriz 2,1, olha só, matriz colchete, parênteses 2,1. 2,1, então, ali entre parênteses, é a nossa tupla, é a nossa chave, é o nosso índice, né, da nossa matriz. Por isso que vai dentro do colchete, né, do nosso dicionário. Aí eu vou mostrar o número 7, que é o valor associado à chave 2,1. Se eu fizer o print matriz 2,2, eu vou mostrar o número 9. Se eu quiser alterar o valor do 2,2, eu faço a alteração como se faz no dicionário, que é alterar um valor, simplesmente atribui esse valor àquela posição do dicionário indicada pela chave, que no caso aqui é 2,2. Então eu vou trocar o 9 pelo 15. Na hora que eu fizer o print do 2,2, então eu vou mostrar 15. Assim funciona, então, uma matriz através de dicionários. Eu posso também pedir para o usuário digitar um valor e colocar esse valor na minha matriz. Não preciso apenas atribuir, posso fazer entradas de dados também e atribuir o resultado da entrada a um elemento, a uma célula da matriz. Então, aqui a célula 1, que anteriormente continha o valor 2, passou a receber um valor que foi digitado pelo usuário. Se eu fizer o print disso, vai mostrar o que o usuário digitou, não mais o número 2 que estava guardado lá como valor da chave 1. Bom, então é isso, né? De maneira bem simples, uma matriz a partir de um dicionário eu uso tuplas bidimensionais para fazer as nossas chaves, nossos índices de linha e coluna, e eu uso os valores, guardo aquilo que eu queria guardar normalmente. Bom, esse aqui é um exemplo associado à aula anterior, né? A gente tinha feito
em Python o uso de matrizes na forma de listas de listas, e a gente tinha feito lá um exercício, um exemplo 2, na aula anterior, onde a gente, só para relembrar, onde a gente tinha feito a matriz C como sendo a soma das matrizes A e B. Lá a gente trabalhava com listas, então a gente tinha que primeiro ler a matriz A, depois ler a matriz B, depois calcular a matriz C, né, e guardá-la como uma lista de listas, e depois fazer um loop como esse que a gente está fazendo aqui, que é o terceiro loop. Só que vocês observam aqui que nesse programa eu consigo fazer, né, o que lá eu fiz com 4 loops, aqui eu consigo fazer com apenas 3 loops. Então eu tenho um primeiro loop para ler os elementos da matriz A, o segundo loop para ler os elementos da matriz B, e no terceiro loop, tanto eu calculo o elemento da matriz C, cada elemento, como eu os mostro também, já no mesmo loop. Isso, então, é uma vantagem, né, para matrizes feitas a partir de dicionários. Eu posso, no mesmo loop, calcular um valor, né, numa célula da minha matriz e já fazer o print de imediato, né? Porque aqui eu não tenho aquela restrição de você criar as linhas, né? Adicionar os elementos das colunas dentro de uma linha através de append, no final fazer o append da linha dentro da matriz, né? Aqui o dicionário já está feito, né? A nossa matriz já está feita ao criá-la como vazia. A gente vai adicionando os elementos usando as nossas tuplas como chaves. Bom, isso aqui é apenas um parêntese, então, né, para mostrar e ilustrar também como funciona, né, essa parte em negrito, vocês conseguem ver muito bem, né, o uso da matriz esparsa, né, na forma de dicionários. Primeiro ali a criação dos dicionários vazios, depois o uso deles, né, por exemplo, o A e J atribuindo uma entrada do usuário, o B e J a mesma coisa, e o C e J atribuindo a uma soma de dois valores, A e J e B e J. E depois o seu print. Bom, vamos em frente. Eu acho que já mencionei algumas das vantagens, vou só sistematizar essas vantagens de usar dicionários para guardar matriz. Talvez a maior de todas, né, é que eu não preciso armazenar todos os valores da matriz. O que quer dizer isso, né? Você está falando o quê? Que não tem que encher uma matriz com todos os elementos? Exatamente isso que eu estou dizendo. Lá no caso de listas, eu precisava encher a minha matriz com todos os elementos. Aqui é muito comum a gente trabalhar em matemática com matrizes que têm poucos elementos diferentes de zero, né? Essas matrizes a gente chama de matrizes esparsas, né? Por exemplo, uma matriz 200 por 100, onde apenas o elemento da posição 15 e 25 é diferente de zero. Então, você teria que criar, se fosse uma lista de listas, você teria que varrer um loop inteiro, encher de zeros na sua lista de listas, e depois alterar o valor da posição 15 e 25 e colocar o valor que a gente queira colocar diferente de zero. Aqui não, eu só preciso fazer isso. Crio o dicionário vazio e adiciona esse par chave-valor no dicionário. Então, minha chave é a posição 15 e 25 e valor 32, guardado dentro dele. Aí, se eu fizer o print da minha matriz, do meu elemento, né, desculpa, na posição 15 e 25, eu vou conseguir resgatá-lo. Aí alguém vai e pergunta, mas e se eu quiser ver o outro elemento? Se eu fizer um print 10, 10 ou 5, 8, vai dar um erro, né? A gente sabe que se a gente invocar uma chave que não existe no dicionário, a gente recebe um erro, esse erro faz o programa parar. Então, como é que a gente faz para evitar esse erro? A gente vai usar o comando get, certo? Para evitar o crash nessa hora aqui, né? Então, como é que a gente faz para fazer isso? A gente usa a função get associada a um valor padrão, um valor default, que é zero. Ou seja, se todos os demais elementos da matriz que não estão guardados são zero, então basta que meu get, quando não tiver valor, retorne zero. Como é que a gente faz isso? Bom, vocês devem lembrar lá do get, né? O get pode receber um só parâmetro. E aí, se ele tiver algo, ele retorna um valor. Se não tiver algo, ele retorna none. Ou o get pode receber dois parâmetros, como é o caso aqui. Ele recebe uma chave e ele recebe o zero como segundo parâmetro.
Toda vez que o get tem 2 parâmetros, esse segundo parâmetro é o que a gente chama de valor default, o valor padrão. Ou seja, caso não encontre nada naquela chave, né, não encontre um valor associado àquela chave, então diga que o valor é 0. Então o get retornará 0, por exemplo, quando eu fizer get matriz.get 38,0. Então a chave 38 não possui valor, então eu vou retornar o 0. Então aqui é o exemplo, né? Bom, feito isso, tá dito, né, como é que funciona uma matriz na forma de dicionário. Esse é o mais importante das vantagens. Aí tem outras vantagens, né? Eu já mencionei antes, né? Os índices não precisam começar de 0. Então eu posso trabalhar com matriz começando de 1, em matemática. Ou posso trabalhar com matriz começando com letras, né? Então eu já dei o exemplo em uma outra aula, eu vou falar novamente aqui, né? Por exemplo, quando a gente vai para um teatro ou cinema, as nossas filas utilizam letras e dentro de cada fila as cadeiras são numeradas. Então eu tenho um dos índices, em vez de ser um número, é uma letra para representar a fila, e o outro índice é um número para representar a cadeira dentro da fila. Então vamos fazer isso então, né? Vamos fazer um programa que usa um dicionário para guardar as reservas de um teatro. Então, as filas de teatro vão usar essa convenção aqui de A a Z. Eu tenho 23 ou 26 fileiras. E cada uma das fileiras tem um número de cadeiras. Suponho que, por exemplo, eu tenho 40 cadeiras. Então, aqui eu vou fazer a convenção, né, de guardar a primeira fila e a última fila, né, de A a Z. Se eu tivesse um teatro só com 10 fileiras, eu iria só até a 10ª letra, né? Então, I ou J, né? Agora não me lembro, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. É o J, né? A 10ª. Poderia fazer, então, a primeira fila CA e a última CI, o J. Aqui, como eu estou trabalhando com 26, eu tenho de A a Z. Certo? E eu estou convencionando que esse teatro, cada fila tem 40 cadeiras. Bom, isso aí, claro, em cada programa, em cada teatro será diferente. Vocês vão fazer a convenção de acordo com aquele teatro. Bom, vou criar meu dicionário de lugares, que é a minha matriz de lugares, na forma de uma matriz booleana. Né? O que é essa matriz booleana? É um dicionário, né? Que é uma matriz que vai me dizer se a cadeira está ocupada ou não. Né? Então, se ela estiver ocupada, eu vou dizer verdadeiro. Se ela estiver desocupada, eu vou dizer falso. Então, ela vai ser uma matriz lógica, né? Uma matriz booleana. Os valores dentro da matriz são lógicos. Os valores dentro do nosso dicionário são lógicos, booleanos. Vou então fazer o loop aqui para pedir para o usuário tentar fazer a reserva. Então, vou usar não mais um loop infinito, mas um loop que vai checar através da variável continua, né, que o usuário vai dizer se quer continuar ou não. E por default, eu vou começar com o usuário querendo continuar, né, que é a primeira vez. Enquanto o usuário quiser continuar, enquanto continua for sim, minúsculo ou maiúsculo, eu vou fazer a minha reserva. Vou pedir para o usuário digitar qual a fila que ele quer e qual a cadeira que ele quer. Então, por exemplo, lá ele quer na fila C, na cadeira 10. Então, ele vai dizer C10, né? C na primeira resposta e 10 na segunda. E aí eu vou tentar checar se essa cadeira já está reservada. Se a cadeira já está reservada, eu vou retornar o valor, né, dela, né, como true. Né? E por default eu vou usar o get aqui, né? Caso não esteja reservada, né, eu vou considerar que o retorno é falso, ou seja, não tem reserva para essa cadeira. Então, a variável reservado aqui vai ser verdadeiro ou falso de acordo com a reserva, se já foi feita uma reserva anterior ou não. Se não foi feita, é falso. Se foi feita, é true. Bom, se já está reservado, então não posso dizer, não posso colocar aquela pessoa naquela cadeira, né?
Então, eu vou simplesmente dizer que aquele lugar já está reservado. Agora, caso contrário, né? Se não, eu posso fazer a reserva. Como é que faz para fazer a reserva? Eu altero o valor no meu dicionário, né? Eu atribuo aquele par-chave valor. Qual é o par-chave valor? Depende da fila e da cadeira que o usuário disse. No caso aqui, se ele disse C10, a variável reserva fila vai conter o C, a variável reserva cadeira vai conter o 10, e a tupla, então, vai ser C10. E isso vai ser guardado, né, no nosso dicionário. E ao guardar no dicionário, eu estou atribuindo, né, algo ao dicionário, né, então esse valor está sendo guardado, o valor true aqui está sendo guardado para dizer que essa cadeira acabou de ser reservada. Bem simples, né? Ah, mas por que você não usou zero em vez de tipo lógico? É uma convenção, eu posso convencionar que estar ocupado faça mais sentido dizer, né? Se está ocupado é verdadeiro, se não está ocupado é falso. E aqui eu fiz o não está ocupado ser verdadeiro. Fiz lugares da nossa posição aí, né? No nosso exemplo C10, né? Guardado nas variáveis reserva fila e reserva cadeira, ser true. Então, bem simples. Bom, aí reserva realizada, aí eu posso continuar meu loop caso tenha outros clientes que cheguem para comprar. Então, se a pessoa quiser fazer uma nova reserva, ele vai passar novamente pelo loop, vai checar se já está, né? Alguém já utilizou e pronto. Bom, é esse programa bem simples que implementa uma matriz esparsa, né? Eu dei o exemplo anterior com numéricos, mas aqui eu estou fazendo com lógicos, booleanos. E exemplo simples e que funciona, né? Que é útil, né? Serve para vocês aí. Inclusive, eu passo alguns exercícios aqui de matrizes esparsas para trabalhar com valores numéricos ou para você utilizar uma matriz esparsa como dicionário, né? Fica aí o trabalho para vocês. Espero que gostem. A gente pode, então, em nossa aula síncrona, conversar sobre esses exercícios aqui que eu passei, tanto de pilhas e filas como de dicionários, que é o caso aqui. Ou como de matrizes como dicionários, como é o caso aqui. Então, até mais e bom trabalho aí para vocês nos exercícios.